Olá, meu nome é Everton de Vargas, sou atendente do Museu do Imigrante e hoje a gente está aqui para apresentar para vocês uma atividade que é desempenhada pelos museus no período de férias. Mas antes eu quero falar sobre a origem dessa atividade. Em 2019, a comunidade timboense completou 150 anos e naquele ano, os 3 museus de Timbó começaram a realizar atividades para atender os estudantes que estavam em período de férias. Aqui no Museu do Imigrante, a gente resolveu criar uma atividade que permitisse conectar crianças, adolescentes e adultos, independentemente da origem ou idade dessas pessoas que participaram das atividades. Essa atividade a gente resolveu chamar de Caixa de Brinquedos. Todo mundo já foi criança e toda criança brinca, não importa de onde ou de quando seja essa criança. Conhecer ou relembrar brinquedos e brincadeiras de um tempo onde a energia elétrica não era fator extremamente necessário para garantir diversão é o objetivo dessa atividade do Museu do Imigrante. Como a atividade foi proposta no ano dos 150 anos, nós pesquisamos brinquedos e brincadeiras que tivessem essa idade aproximada. Depois investigamos materiais e métodos de confecção para a produção das peças, montamos o nosso espaço e convidamos a comunidade para participar. Quem veio, adorou. Todas as pessoas que passaram pelo Museu do Imigrante tiveram a oportunidade de conhecer a atividade, mas só as pessoas que vieram nos dias marcados puderam aprender a confeccionar as peças. Naquele ano, a gente aprendeu a fazer bilboquê, peão, currupio e peteca. No ano seguinte, a gente aprendeu a fazer também 5 Marias, telefone de lata e dobraduras. Então veio a pandemia e pela primeira vez em 17 anos, o Museu do Imigrante manteve suas portas fechadas. Mas o ano de 2020 passou e agora a gente está de volta com a atividade Caixa de Brinquedos, com toda a segurança necessária para continuar o atendimento aqui no museu. E é justamente para garantir a segurança das pessoas que a gente está propondo realizar essa atividade através da internet. Vamos trazer ao todo uma série de 4 vídeos falando um pouco sobre a história de cada brinquedo, seu funcionamento e um método de confecção utilizando materiais acessíveis. O brinquedo que a gente vai apresentar hoje é o currupio. Muito popular em várias regiões do país, especialmente entre crianças de baixa renda, esse currupio feito de tampa de garrafa é até hoje utilizado como brincadeira entre as crianças. Só que não é esse o modelo que eu vou ensinar hoje. Eu vou ensinar um modelo mais seguro, porque esse aqui ele é feito de metal e ele pode cortar. Um brinquedo pré-histórico presente em todo o mundo e em diversas culturas. O currupio tem uma origem incerta, mas está presente no cotidiano de crianças de todo o Brasil até hoje. Trata-se basicamente de um disco transpassado por 2 cordas que, quando enroladas e esticadas, fazem o disco girar, produzindo um som curioso. Em sítios arqueológicos espalhados pelo mundo, ele já foi encontrado em diversos materiais, desde ossos, madeira, argila, botões e até balas de mosquete. Eu vou ensinar 2 modelos para vocês. Um deles usando um papelão e outro utilizando 2 tampinhas. Então a gente vai precisar do papelão, 2 tampinhas, fita adesiva, tesoura, régua, compasso e um objeto para perfurar o currupio. Lembrando que essa é uma atividade que não é para ser executada pelas crianças sozinhas, individualmente. Essa é uma tarefa que deve ser realizada junto com os pais, acompanhando, monitorando e ajudando a criança. Para a criança cabe mais a brincadeira, cabe mais se divertir mesmo. Primeiro a gente vai traçar aqui uma linha de 12 centímetros de comprimento para fazer um disco grandão, bacana. E a gente vai marcar o meio, então 6 centímetros, certo? Fazendo uma marca aqui. E a gente vai fazer uma outra marca em 5 centímetros e em 7 centímetros. Essas 2 marcas vão ser para a perfuração do currupio. É importante para que o currupio gire direito que os 2 furos estejam equidistantes do centro, ou seja, a distância de um furo para o centro tem que ser a mesma de outro furo para o centro. Aí a gente vai pegar o compasso, então pegou essa pontinha, esse espetinho, colocou no meio, marcou na ponta da reta e traçou o círculo. Isso aqui basicamente já dá para fazer um currupio, mas eu quero fazer um currupio um pouco mais pesado, então eu quero ele com 2 discos. Então a gente vai repetir o processo e a gente vai juntar esses outros 2, vai juntar esses 2 discos depois.
Feito os dois círculos, agora a gente tem que recortar. Então vamos separar os dois aqui. Eu escolhi um papelão bem duro que é para dar peso para o corrupio, tá? Então a gente já tem o primeiro disco. Vamos cortar agora o segundo disco. Para facilitar o corte, primeiro eu tiro a rebarba maior e agora eu vou fazer o ajuste. Assim, por si só, um disco desse já é possível fazer um corrupio, mas eu quero acrescentar um pouco de peso nele, então eu vou tentar unir essas duas partes com cola silicone. Se não tiver cola quente em casa, é possível juntar com cola tenaz, porém vai demorar um pouco mais para poder fazer a ligação das duas partes. Então tá, a gente tem aqui os dois discos, o que a gente vai fazer é alinhar eles bem, né? Aí eu vou levantar essa parte. Gente, eu não sou o ninja da cola quente, eu estou aprendendo a lidar com cola quente agora, tá? Então a gente vai... Eu vou usar cola quente porque ela é mais rápida, mas como eu disse, se você quiser usar a cola normal, é possível também, tá? Então apliquei nesse lado, segura um pouquinho para fixar. Aplicando nesse disco aqui agora, exageradamente, que é para acrescentar, além de colar, meu objetivo é que a cola também acrescente algum peso ao disco, tá? Então a gente já tem os dois discos unidos pela cola quente, então dá para ver que ele já ficou mais grossinho também. E agora o negócio é fazer os dois furos para passar a cordinha, tá? Então a gente vai usar... Eu aqui estou usando um aparato que é utilizado para encadernação. Mas se você não tiver nada parecido em casa, você pode usar um prego que vai funcionar também, tá? Então, vamos furar aqui. E vamos furar aqui. É bom também colocar alguma coisa embaixo, pode ser uma madeira, um vidro, alguma coisa, para não estragar a mesa da mãe, senão vai dar briga em casa, viu? E agora é só passar o barbante. Essa aqui seria a forma dele acabado. Mas você ainda pode acrescentar alguma decoração. Você pode pintar uma folha sulfite e aplicar ele com cola depois, você pode dar vários acabamentos, ou até pintar com tinta spray como eu fiz. Esse formato aqui, tá, ele também continua leve. Você também pode acrescentar tiras de papel com cola ao redor para deixar ele mais pesado. Tá? Foi o que eu fiz nesse modelo aqui. Esse modelo eu pintei com tinta spray fluorescente, certo? E acrescentei 2 pedaços de cano porque ele ficou bastante pesado. O que eu fiz? Eu rasguei tiras de papel, de jornal ou revista e apliquei com um pincel e cola, né? Dessa maneira ele foi ficando mais pesado e mais grosso. A gente tem aqui os discos unidos pela cola quente e o nosso barbante, tá? Eu estou usando um barbante um pouco mais fino porque o disco não é tão pesado. Mas quanto mais pesado for o disco, obviamente, mais grosso vai ter que ser o barbante. Tem um erro que eu estava cometendo com os corrupios que eu estava fazendo, que é usar um barbante muito longo. Quando o barbante é muito longo, o tempo da volta que ele leva para torcer faz com que ele perca energia. Então não é inteligente usar um barbante muito longo. Aí a gente vai tentar passar aqui agora, tá, o barbante pelo buraco. Às vezes é um pouquinho enjoado porque o barbante é um pouco mole. Passou por um orifício. Eu estou achando que ele está com o buraquinho meio pequeno. Então a gente vai tentar alargar um pouco mais. Aí, consegui pegar do outro lado. Aí temos então as duas pontas do barbante. Uniu as duas pontas aqui, é só dar um nó. E a gente tem agora um corrupio de papelão. Quando a gente pesquisou esse corrupio para inserir nas atividades da caixa de brinquedos, deixa eu botar isso para cá, a gente pensou que a galera não fosse gostar, porque é um brinquedo muito simples. Só que na época a gente estava saindo do hype do Fidget Spinner e todo mundo que experimentou brincar com isso acabou gostando porque ele é relaxante. Ele faz esse barulhinho, você se concentra na rotação do disco
E o interessante desse brinquedo é que ele não é só um brinquedo. Teve um pesquisador da Universidade de Stanford que utilizou um aparato desse para propor que regiões onde a tecnologia não chega utilizem dele como centrífuga para fazer exames. A centrífuga é um dispositivo usado em laboratórios para separar as células do sangue. E em regiões inóspitas, onde não há energia elétrica, as pessoas não conseguem fazer esses exames. E esse cientista acabou usando o corrupio para desenvolver uma tecnologia que permita fazer esse exame sem energia elétrica. O Isaac Newton também utilizou esse disco para mostrar como funciona a refração da luz. Então esse disco aqui, esse simples disco, é um brinquedo que tem mais de 6.000 anos de história e já ajudou a ciência em várias ocasiões. Ele pode chegar a mais de 100.000 rotações por minuto. E esse aqui então é o de papelão. Vocês decoram como vocês quiserem. Tá? Agora eu quero ensinar para vocês um feito de tampinha de garrafa PET. Então pessoal, a gente tem aqui as duas tampinhas que a gente vai usar para fazer um corrupio de tampinha de garrafa PET. Como eu falei para vocês antes, para que o corrupio funcione, a distância dos buracos tem que ser distante em relação ao centro. Para isso a gente tem que determinar qual que é o tamanho desse círculo aqui e aonde fica o centro dele. Então a gente vai pegar uma folha de papel, caiu uma sujeirinha aqui, e a gente vai desenhar esse círculo. Isso para conseguir determinar qual é o centro. Esse conhecimento vocês já podem aplicar em outras coisas, viu? Então a gente vai pegar uma régua e vai traçar uma linha, mais ou menos 1/3 do círculo, certo? Aí eu vou pegar o compasso, infelizmente é difícil fazer esse trabalho sem o compasso. Vou colocar aqui na união dessa reta com o círculo e vou colocar o grafite um pouco além do centro. E aí eu vou traçar aqui para cima, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar a ponta na junção da linha reta com o círculo, onde eles se encontram. E vou traçar também. Aí eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou traçar aqui. Vou conectar essa ponta aqui de novo. E vou traçar aqui. Aí a gente tem esses dois X, e o ponto onde eles se encontram. Eu vou pegar a minha régua e vou passar uma reta entre a junção dessas duas curvas. Opa! Eu tenho que levar em consideração a largura do grafite, porque senão eu não passo exatamente no centro. Aqui. Então a gente determinou mais ou menos o centro do círculo. Para determinar o exato centro, eu tenho que medir o diâmetro. Então são 3 centímetros, o centro dele fica aqui, 1,5 centímetros. Esse aqui seria o ponto central desse círculo, certo? Então nós vamos deixar meio centímetro de distância entre cada furo que a gente vai fazer na tampinha. Então eu vou fazer um furo aqui e vou fazer um furo aqui. Agora a gente corta esse molde aqui e transfere ele para a tampinha fazendo a perfuração. Então, separei. Agora eu vou aparar a bordinha. Tá, então a gente tem o nosso círculo com os pontos de perfuração determinados. Tá? Então eu vou pegar esse círculo e vou colocar ele na tampinha, tentando centralizar o melhor possível, da melhor maneira possível. Tá, eu vou segurar ele com uma fita
Vamos ver se a gente consegue determinar o centro da forma correta aqui, tá? Aí eu vou pegar aqui meu objeto de perfuração. Se você não tem, pode usar um prego ou coisa parecida, não tem problema. Então o furo é mais ou menos aqui. E o outro furo aproximadamente aqui. Aí a gente prende aqui na outra tampinha e usa o mesmo padrão de furação. Lembrando que essa não é uma atividade para ser executada por uma criança sozinha. A gente está lidando com objetos perfurantes, objetos cortantes. Não é apropriado que a criança faça sozinha. Essa é uma atividade para ser feita pela família, ou pelo menos com um adulto responsável acompanhando. Então tá, a gente tem a furação em uma das tampas. Agora vamos fazer na outra. Mesmo procedimento, é o mesmo molde, as tampas são iguais, né? Mesmo diâmetro de tampa. Agora vamos tentar centralizar essa tampa o melhor possível e prender ela com a fita. Agora vamos furar ela e voilá! Temos a tampinha furada. Só alargar o buraco. O melhor é usar um barbante de algodão, porque outros tipos de fibras, especialmente fibra sintética, não conseguem torcer muito bem. A minha colega que brincava com a tampinha de lata, ela usava fitilho, né? Mas eu não conheço o uso, então não posso recomendar. Vamos tentar usar esse daqui para ver se ele vai dar giro. Aí. Passamos em uma pelo lado de fora, a outra tem que ser pelo lado de dentro. Mas nada que um pouco de delicadeza não resolva. Aí. Temos os dois na mesma linha. Agora a gente tem que voltar com esse fio pelo outro buraco. A gente tem agora as duas tampinhas transpassadas pelos cordões, é a essência do currupio, né? Eu vou acrescentar dentro de um deles um pouquinho de arroz, que é para dar peso, né? E também fazer um barulhinho de chocalho. Tá? Vou botar um pouquinho de arroz em uma das tampinhas. A fita, eu estou usando essa fita isolante branca porque eu acho ela mais bonitinha. E ela também tem um efeito legal se por um acaso você inventar de usar uma luz negra. E agora a gente vai juntar essas duas partes usando a fita. Eu não fiz o teste, mas eu estava pensando em fazer com tampa de maionese também. O legal dessas brincadeiras antigas é que a maioria delas tem relação com algum objeto girando. Agora só vamos determinar o tamanho mais ou menos de fio. Lembrando que não adianta fazer ele muito grande, porque isso atrapalha no giro. Aí é só dar um nó. E a gente tem ali o currupio de tampinha de garrafa PET. Então basicamente qualquer disco que você transpasse duas cordas, você vai ter o currupio. Além do currupio de papelão, existem vários materiais com o qual ele pode ser feito, como eu já mostrei para vocês. Pode ser feito de osso, pode ser feito de tampinha de lata, pode ser feito também de tampinha de garrafa PET. Esse aqui eu acho que ele não está girando tão bem. Não, tá assim. Ó, às vezes ele é um pouco difícil de fazer girar, mas é uma questão de técnica, é uma questão de entender o movimento do disco e a força que você tem que aplicar nele. Ó. Então, pessoal, essa semana eu apresentei para vocês o currupio, brinquedo giratório transpassado por uma corda. E na semana que vem eu vou estar apresentando para vocês o bilboquet. Até a semana que vem.